Bem-vindos a mais um devocional aqui no YouTube com o Teacher Titus. Eu tenho uma pergunta muito importante para você. Você tem dúvidas ou inseguranças sobre o futuro? Sobre o que acontece se você diz sim ao seu chamado? Eu já sei a resposta dessa pergunta. É claro que sim. É claro que nós temos dúvidas, incertezas. Todos nós temos essas dúvidas, todos nós não sabemos como vai ser o futuro. Então, como saber se Deus realmente vai nos usar? Como saber o que vai acontecer se eu dizer sim ao chamado? E o que vai acontecer comigo se eu dizer? Sabe, o medo muitas vezes nos trava. O medo dessas coisas nos impede de ser usado por Deus. Nesse devocional, quero tratar isso com você. Vamos eliminar o medo do seu sim e vamos eliminar o medo da sua esperança para o futuro. Primeira coisa que temos que entender é que Deus nos chama para coisas grandes, muito maiores do que nós. E muitas vezes isso causa medo ou incerteza. O próprio Samuel, grande profeta da Bíblia, era só uma criança quando Deus o chamou. Ele não tinha certeza se era a voz de Deus. Será que é Deus mesmo falando comigo? Mas ele tomou um passo de fé. E podemos ler aqui juntos, olha o que ele fala. Em 1 Samuel 3, versículo 10. E o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fale, o seu servo está. Então, Samuel foi chamado para coisas muito maiores do que ele, mas necessitou uma fé para ouvir o que Deus está querendo dizer. Ele estava disposto a, pelo menos, ouvir. Pai, o seu servo está ouvindo. Essa deve ser nossa oração hoje. E eu quero tirar o medo do seu coração. Deus nos chama para coisas grandes, mas saiba que Deus nos dá fé para fazer coisas grandes. Uma vez que você recebe um chamado, é muito fácil entrar num momento de medo e pensar, meu Deus, e agora? Eu consigo fazer isso? Como que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? E se eu ser humilhado? E se eu não saber o que falar? Temos esses medos, porque o chamado é muito maior do que nós. Mas tenho boas novas para você. Deus não somente te chama para coisas grandes, Ele te dá fé para coisas grandes, porque o poder não é seu, o poder é dele. Olha o que Deus diz para Jeremias quando ele chamou Jeremias na sua juventude. Jeremias 1, versículo 4 a 10 diz assim: O Senhor me disse, eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Então eu respondi, soberano Senhor, eu não sou capaz de falar. Não passo de uma criança. Deus o chamou para algo muito grande, mas imediatamente o medo veio. Como que eu, uma criança, vou fazer isso? Olha o que Deus fala. Não diga que você é um jovem, respondeu o Senhor, porque você irá aonde eu o enviar e falará tudo o que eu mandar. Você não precisa ter medo deles, pois eu, o Senhor, estarei com você para livrá-lo. Depois disso, o Senhor tocou minha boca com a sua mão e disse, veja, eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. Uau! Eu estou lhe dando poder sobre nações e reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Sabe, essa é uma grande promessa de Deus para nós. Eu lembro quando eu fui chamado, eu passei bastante tempo evitando esse chamado, porque era algo muito maior do que eu. Era algo completamente fora da minha realidade. E eu tinha muito medo. Deus, quem sou eu? Um adolescente. Como que eu vou fazer essas grandiosas coisas? Tinha muito medo de dizer sim. Por quê? Não sabia se eu conseguia fazer. Mas eu estou aqui para te trazer boas novas hoje. Não somos nós que fazemos. Deus é que nos equipa com poder para fazer. Ele nos dá fé para fazer aquilo que Ele nos chama para fazer. É por isso que Ele nos chama para fazer coisas muito maiores do que nós. Pensa comigo, se Ele te chamasse para fazer algo que estava completamente dentro do seu poder, e você fosse e fizesse, o que você seria? Simplesmente um servo obediente, alguém que foi lá, fez o que era devido, conseguiu, obedeceu, fez tudo certo. A glória é de quem? De você. Você foi lá e fez. Todo mundo pode falar, uau, o Titus é muito legal, ele foi lá e fez aquilo que
que ele já podia fazer, mas ele fez. Agora, muito mais difícil, na verdade impossível, é um homem receber glória por algo completamente fora da sua capacidade. Por que então que Deus nos chama para coisas fora da nossa capacidade? Porque quando Ele faz acontecer através de nós, é impossível tomar a glória, porque todo mundo tem que dizer, uau, aleluia, isso foi a obra de Deus. Você mesmo vai chegar ao final e poder dizer, aleluia, isso foi a obra de Deus na minha vida. Toda honra e glória seja dele. Isso foi pelo poder dele. Deus sempre nos chama para coisas muito maiores do que nós. Mas por favor, não tenha medo, tenha fé. Ele está te dando poder, sabedoria, palavras, como ele deu para Jeremias, para fazer aquilo muito além de ti, para que toda honra e glória pode ser dado a ele. Aleluia! E a última pergunta que eu quero lidar com vocês hoje é, Titus, mas o que vai acontecer se eu dizer o sim? Se eu for? Se eu entregar minha vida, abandonar, queimar as carroças e ir com tudo? O que vai acontecer com a minha vida? Sabe, não vou mentir para você. Vai ter dificuldades. É um caminho que poucos andam, mas é um caminho glorioso. Porque sabia que ser usado por Deus produz alegria e bênçãos muito maior do que você pode imaginar. Sim, tem suas dificuldades, mas não se comparam à glória que vai ser revelada em você. A honra, o prazer de ser usado por Deus. Olha o que aconteceu com Maria quando era só um jovem, foi escolhida por Deus para carregar o Cristo. Olha o que ela diz em Lucas capítulo 1, versículo 46 a 49. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele prestou atenção na humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações vão me chamar de bendita de Deus, pois o poderoso fez grandes coisas comigo, santo é o seu. Ela está literalmente falando, mostrando o resultado daquilo que nós acabamos de conversar. Deus o chamou para algo muito maior do que ela. Ela era simplesmente uma jovem, serva. Você viu? Todas essas pessoas eram jovens, crianças, totalmente incapazes de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Mas cada um deles, quando ouviu a voz do Senhor, teve fé, ouviu, recebeu, disse sim. Por quê? Sabia que eles não iriam conseguir, mas tinha um Deus do seu lado, muito mais poderoso do que qualquer obstáculo, que ele iria operar através deles. E o que isso produz? Alegria, bênção. Maria disse, eu sou a mulher bendita do Senhor, eu tenho alegria na presença do Senhor. Quando nós somos usados por Deus, pode vir dificuldade que quiser, nós somos abençoados, nós somos alegres, porque o próprio Deus está cumprindo a sua vontade através de você. Aleluia! Então, por favor, não temas, tenha fé, diga sim, você vai ver que a sua vida vai de glória em glória, de bênção em bênção, de alegria em alegria, e você vai conquistar coisas muito além de você, impossíveis para você naturalmente, mas porque Deus nos chama para fazer coisas impossíveis, para que seu nome seja engrandecido através de você. Muito obrigado por ficarem nesse vídeo comigo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, dá um like nesse vídeo. E isso é tudo por hoje. Te espero na próxima, and I'll see you in the nations.